Atenção, está no ar. Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá, eu sou o Thiago, militante das Brigadas Populares do Pará. Estamos começando mais um Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Este é mais um episódio da série Amazônia, em que trataremos sobre memórias e lutas populares na região amazônica. Nesta empreitada, estaremos conversando com lutadores e lutadoras do povo, estudantes, artistas, professores, pesquisadores e outras personalidades da região. Neste episódio, conversaremos com a camarada Claudelice Santos, do Instituto Zé Cláudio e Maria. Nesse papo, Claudelice socializa um pouco de suas reflexões a respeito da defesa do meio ambiente, a conjuntura amazônica e da defesa dos direitos humanos no Brasil. Vamos lá, Claudelice, solte a palavra, se apresente a esse povo. Bom dia a todos que me ouvem, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir. Eu sou Claudelice Santos, eu sou da região sudeste do Pará, sou de Marabá, nasci e me criei aqui nessa região. Hoje eu sou coordenadora do Instituto Zé Cláudio e Maria. Mas o que é essa organização e quem foram Zé Cláudio e Maria, né? O Instituto Zé Cláudio e Maria é uma organização sem fins lucrativos, né? Uma organização da sociedade civil. E Zé Cláudio e Maria foram um casal de ambientalistas, sindicalistas, líderes, né, de uma comunidade tradicional e que pelas suas lutas em defesa da Amazônia, em defesa da floresta, do livre acesso à terra, foram assassinados em 2011. Foi um assassinato que houve repercussão, né, que reverberou e reverbera ainda, né, sobre as temáticas tanto ambientais como conflitos no campo, como defensores de direitos humanos e as ameaças, né, que envolvem esse universo dos conflitos agrários, né, que para muitos o conflito agrário está desconectado do conflito ambiental, que está desconectado do conflito por água, que está desconectado sobre as políticas de Estado em relação a grandes projetos. E não estão. Todos esses pontos que eu trouxe e outros, muitos mais, eles estão imbricados, né? E eles estão numa frente que muitas comunidades e povos lutam contra, porque vão alterar seu modo de vida, vão alterar o seu lugar de viver, e por isso que muitos defensores e defensoras tombam assassinados, porque incomodam, né, esse modo de olhar para a floresta, para a água e também para as pessoas, né, que veem as pessoas, a natureza, como sujeitos de segunda classe. Porque sim, a floresta e as águas, né, o meio ambiente também é um sujeito de direito. Muito embora no nosso sistema legal isso não esteja explicitamente, mas sim, para nós, a floresta, as árvores, né, os bichos que compõem a floresta, a fauna, os rios, são sujeitos de direitos também, tal qual nós, né? Então, Zé Cláudio e Maria foram assassinados porque denunciavam a exploração da natureza, né, porque denunciavam a exploração da terra, né, o roubo de terra pública, e isso incomodou poderes, incomoda até hoje, né? Quando um acampamento se insurge contra um latifúndio, isso incomoda o latifúndio. Quando um grupo se insurge contra um grande projeto, isso incomoda o Estado e as empresas que estão envolvidas nisso. Então, quando esse incômodo acontece, o consórcio da morte ele se movimenta. E ele não se movimenta sozinhos, né? O consórcio da morte é um mosaico de pessoas,
de empresas, de sujeitos que estão dentro da estrutura do Estado, que vai contra os defensores, né? Que vai contra as comunidades, que vai contra os povos que questionam esses modos, né, de explorar a natureza, de explorar, né, os recursos naturais, o território e também as pessoas. Não obstante, nós estamos numa região aqui que um dos maiores índices de trabalho escravo é aqui na nossa região, né? E onde nós estamos? Nós estamos nessa região sudeste do Pará. Claudelice, conta pra gente um pouco sobre o assentamento. Então, o PAE, que a sigla PAE, né, é um projeto agroextrativista. Aí o nome do assentamento é Praia Alta, que é um rio, que é um dos limites do assentamento, e o rio Piranheira, que é outro rio que faz essas limitações. Tem esses dois igarapés, rios, e tem um grande rio também, que é o Tocantins. Então, esse assentamento ele tem 22 mil hectares, ele está na margem direita, né, do que compõe ali o mosaico do Lago de Tucuruí. Ele foi formalizado em 97, homologado em 97, só que antes disso, os movimentos sociais daqui da região, CPT, CEPASP, movimento sindical, já se organizavam para a regularização daquele território, que era um grande castanhal gigante. Essa região inteira é o polígono dos castanhais, né? Então, o agroextrativista, essa região de 22 mil hectares, já era esse castanhal gigante, já existiam umas famílias que viviam ali, só que o histórico desse lugar historicamente estava sob o domínio das famílias oligárquicas de Marabá, né? As famílias que viviam lá não tinham um documento de posse ou um documento que respaldasse, né, a efetiva posse da terra. Então os movimentos sociais fizeram uma luta, fizeram enfrentamento, se organizaram. Em 97 o Estado homologou, né, essa área de 22 mil hectares para os trabalhadores que ali já viviam, né? Então o assentamento tem essa extensão territorial. Hoje existem vários núcleos que a gente chama, que são os núcleos que são subdivisão dentro do assentamento, que foram antigas fazendas que foram desapropriadas e assentadas, né, os trabalhadores rurais que precisavam ali cultivar a terra. Então é nesse lugar que o Estado se fez presente nesse período, né, além de regularizar a situação fundiária, né, levou algumas políticas públicas como estrada e tal. Só que o Estado cometeu alguns erros. Por exemplo, dentro desses 22 mil hectares tinham 6 fazendas, né, e que ao longo do tempo eles foram sendo desapropriadas e assentadas pessoas que precisavam de terra para reforma agrária. No entanto, uma dessas áreas resultou na morte do Zé e da Maria anos depois, que eles denunciavam que ainda existia área grilada dentro da área legalmente constituída pelo Estado para um assentamento, num formato em que a natureza deveria ser preservada. Então, essa não observação do Estado com relação ao conflito que existia ali, tanto ambiental como agrário, resultou, né, na morte do Zé Cláudio, décadas depois que o assentamento foi construído. Então esse é o modus, vamos dizer assim, de perpetuação da impunidade, né, com relação aos corpos que lutam pela terra, que lutam em defesa da Amazônia. O Estado cria os conflitos, não resolui, né, não faz ali uma resolução das denúncias que acontecem, seja a investigação, seja uma homologação de terras em conflitos, e aí resulta muitas vezes em assassinatos, em expulsão dos trabalhadores de modo violento, e isso é um modus aqui dessa região, essa grande região que a gente chama de fronteira, né, a região de fronteira da expansão agrícola pecuária, que é essa grande região sul, sudeste do Pará, que sobe até o Acre. Tá, Claudelice, a gente já volta nesse ponto aí. Eu queria que tu falasse um pouco de como que está o assentamento hoje, que está sendo produzido, como é que está essa relação com a natureza,
Conta um pouco pra gente. Então, desde que Zé Cláudio e Maria denunciavam, né, a exploração ilegal de madeira e toda aquela mudança na paisagem, principalmente na paisagem geral do assentamento, houve uma transformação muito grande, né? Uma área que era totalmente coberta por floresta passou a ser explorada de forma tão intensa que hoje, né, o que nós temos lá são fragmentos de floresta. Muito embora ainda exista muita resistência de povos que usam a floresta para sobrevivência, ribeirinhos, né, que aí tem muita produção de peixe, e as margens do rio Tocantins, né, castanha, porque ainda assim há muitas áreas de floresta, né, e as pessoas coletam os frutos das castanhas, né, das castanheiras que tem lá. Também tem uma produção muito grande de carne, né, de gado e leite. Então é um assentamento que tem uma diversidade relativamente considerável de produção. Porém, houve essa mudança muito grande. O que antes era a maior parte da produção florestal, vinda do extrativismo dos frutos da floresta, passou a ser pecuário agrícola, né? Então houve essa mudança muito pela mudança também da paisagem do assentamento, né? Deixa de ser essencialmente florestal e passa a ser rural. Cláudia, ainda assim, esse fragmento, essa parte do assentamento que vive de maneira extrativista, né? Isso demonstra uma maneira de lidar com a natureza, né? De estar presente e de viver da floresta, né? Como você coloca. E a gente tem algumas movimentações, né? A nível mundial em relação à Amazônia. A gente vai ter a COP agora, que vai ser inclusive aqui no nosso estado, em Belém, e a gente tem um bando de política aí em torno da Amazônia, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e como essa maneira do mundo ver, e até mesmo parte do Brasil ver a Amazônia, ela se contrapõe à visão de lideranças, né? de referências nossas, né? Como o Zé Cláudio e a Dona Maria, a Dorothy, o Chico Mendes, né? Como é que essa visão que se tem da Amazônia, ela se contrapõe à visão dessas referências? Sim. As nossas grandes referências, elas foram tombadas. Elas não estão mais aqui, né? Lógico, nós temos muitas novas lideranças, né? Principalmente indígenas, de comunidades tradicionais, quilombola, camponesa, né? Mas as grandes referências nossas, elas estão tombadas, né? Por que elas foram tombadas? Existe um porquê. Falei um pouco, né, antes, mas eu acho que eu diria que a grande contradição desse momento em relação à COP, em relação às mudanças climáticas, está exatamente o centro do debate. O que está no centro do debate hoje? Mudanças climáticas, ok, mas o que permeia as mudanças climáticas? O que é a mudança climática, né? A gente acabou de receber globalmente uma indicação da ONU em que a gente já saiu do ponto de aquecimento e nós estamos num ponto de ebulição. Nós vamos literalmente cozinhar aqui nesse planeta. Não temos outro lugar para ir, né? Mas esse ponto que nós chegamos agora já foi denunciado pelo Chico Mendes, né? Décadas atrás, por cientistas décadas atrás. Todos esses nossos mártires que não estão mais hoje aqui, mas que está na nossa mente e coração, e a gente segue esse legado nessa denúncia dos crimes ambientais, já falavam que se continuasse desmatando como estava, nós iríamos chegar ao ponto de não retorno. Já cruzamos essa linha faz tempo, já cruzamos a linha do aquecimento há pouco tempo, e agora entramos na ebulição, né? Fato, a situação ambiental climática. Mas outro ponto não está no centro desse debate, que são as pessoas, que são os defensores desses espaços que ainda sustentam, né, um bem viver, um clima nesse planeta, que são as pessoas que vivem com essa relação com a floresta. Ainda há pessoas no agroextrativista que vivem harmonicamente com a floresta, mas essas pessoas não estão no centro do debate, né? Infelizmente, o que está no centro do debate é a questão econômica.
Porque enquanto tem uma parcela que está ficando cada vez menor, porque são assediadas com relação às suas riquezas naturais, porque são assediadas, né, por causa do pedaço de chão que vivem, dos seus territórios, por grandes empreendimentos, inclusive do Estado, megaprojetos, ou mineração, ou agronegócio, né? Então, enquanto as pessoas que defendem, que protegem, que estão na base defendendo os territórios com floresta em pé, não estão na mesma paridade no centro do debate com relação ao clima, então a gente vai estar num beco sem saída, cavando o fundo do poço. Porque no fim do cabo, quem protege as florestas, quem segura o clima, são os defensores do meio ambiente. Povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas, ribeirinhos, que vivem da natureza. Então, enquanto os direitos dessas pessoas e da natureza não forem respeitados, estiverem no centro do debate, estiver apenas o poder econômico, então a gente está no mato sem cachorro, como a gente fala aqui, né, na linguagem comum. E quando a gente fala COP, vem para Belém. Vem um misto de sentimentos, né? Claro que eu, como irmã do Zé, cunhada da Maria, que perderam suas vidas, né, nessa defesa, eu parte fico indignada, parte eu falo que bom que veio, mas como é que vai ser esse debate? Como é que vai ser a participação popular de quem realmente defende o clima, de quem realmente defende as florestas, de quem realmente problematiza, né, o uso da floresta nessa COP, nesse espaço, né? Todos os anos tem uma COP num lugar global diferente, né? E existe um problema muito grande de quem está falando nesses espaços. Como que a malha social, o povo como um povo, não lideranças, não políticos, como um povo, olha para esse lugar, que é extremamente importante. É de lá que saem os acordos, sabe? É de lá que país rico, não sei aonde, fala, olha, Amazônia que linda, vamos liberar aí não sei quantos milhões para defender a Amazônia, sabe? É nesses espaços que esses acordos são feitos. Mas como que a malha social se empodera o suficientemente para dizer, olha, nós queremos também fazer parte desse diálogo aqui, pressionar o Estado, pressionar o governo, para que a participação popular seja realmente efetiva nesses espaços. Um exemplo, Tiago, é que, por exemplo, é claro que isso é uma burocracia, mas é uma burocracia que eu considero muito limitadora e faz um recorte muito grande nessa participação popular. Para participar da COP, você precisa ter um documento específico, além de outros, né? Que é um passaporte. Me fala quem da sociedade comum que queira estar nesse espaço vai tirar passaporte apenas para participar da COP. Por que não tira esse requisito para a participação popular ser mais efetiva, sabe? Aí a população tem que ficar fazendo marcha do lado de fora, protesto do lado de fora da COP, porque uma grande parte não consegue nem se inscrever para participar desses eventos, né? E a estrutura de uma COP existe vários espaços de diálogos que muitas vezes nem tem sociedade civil, é só estados com estados, é o governo do Brasil com o governo não sei da onde, né? Então é um lugar que tem muita limitação, é na mão desse povo que está nosso futuro. E por que não nos ouvem, né? Por que não tem uma dinâmica diferente onde a participação popular pode ser mais efetiva, né? Pode ser mais presente, onde esses diálogos realmente sejam, né, feitos de forma paritária. Então existe esse problema grande. E aí quando a gente fala que a COP vem para a Amazônia, o mundo inteiro está olhando para cá, né? Olhando para cá. Aí a gente já pode fazer alguns balanços. Será que está no centro desse debate a forma com que a floresta e as pessoas daqui estão sendo tratadas pelo Estado?
E eu faço uma ponderação com relação à história daqui. Nossa região era uma região em que era o polígono dos castanhais, não é mais. A floresta foi derrubada e foi plantado capim, e agora está numa segunda etapa dessa expansão agrícola, que são os grãos, milho, soja, palma, né, para a estação do óleo de palma. Então, se a COP vem para cá, esse aspecto histórico deve ser levado em consideração, porque esses produtos aqui, produzidos das commodities, eles não ficam aqui. Os países ricos compram. Qual a responsabilidade desses países com relação ao povo e também com o meio ambiente nosso? Nos excluem desse debate, mas insere os países ricos nesses debates. Essas pessoas que têm acesso a todas essas salas, eles vão estar falando para eles mesmos. Igual a sensação que eu tenho que nós, né, defensores de direitos humanos e do meio ambiente, falamos para nós mesmos. Né? Porque muito do que a gente fala não chega na malha social, no povão, como a gente fala. O que chega lá é que o agro é pop, gente. Sabe? E a narrativa criada para fortalecer esse grupo criminaliza e desclassifica, né? Quem produz comida sem veneno, quem protege a floresta, são tidos como preguiçosos, são tidos como pessoas improdutivas. Mas na nossa mesa, a macaxeira, a abóbora, o arroz, o feijão, a farinha, isso é produzido pela agricultura familiar, pelos povos e comunidades tradicionais, né? Então, do lado de quem a gente vai estar? Do lado dessas commodities que produz para alimentar o gado de fora do país, para levar a nossa riqueza, inclusive mineral, para fora do país? Ou vamos ficar do lado do povo que produz para nós comer todos os dias, né? Eu costumo dizer que a gente deve fazer um trabalho nas escolas para que os nossos pequenos saibam o real valor dos agricultores. Os agricultores são tratados, né, como pessoas de segunda classe. Quem defende o meio ambiente são tratados como pessoas de segunda classe, como se não produzissem, como se não tivessem valor, e aí justifica a barbárie, justifica o terror, justifica quando assassina Chico Mendes, Dorothy, Nissinha, quantos e quantos. Eu passaria aqui horas e horas falando o nome dos defensores da floresta, do meio ambiente, sabe, dos territórios que foram tombados por essa luta, né? Por trazer para o centro do debate as pessoas e o meio ambiente, né? Então, quando a gente fala a COP vem para cá, há de se ter cuidado, e todos e todas devem se organizar para participar, seja nas ruas, fora do lugar institucional, mas também tentando entrar lá, porque é lá que eles tomam as decisões que afetam as nossas vidas aqui fora, né? Eu falando sobre a COP, eu me lembrei da COP que teve em Glasgow, né, que eu estava, foi a última que eu participei, e que enquanto a gente estava lá falando de clima, né, as cúpulas fechadas dos estados, o povo lá fora fazendo marcha, um grupo de fazendeiros se organizaram e atacaram violentamente acampados em Nova Ipixuna, com muita violência, e a gente ficou tentando levar essa denúncia, né? Vários espaços ouviram e tal, mas isso não foi levado para o centro do debate, lá onde deveria estar, onde sequer a gente entrou porque não tinha um crachá da cor fulana de tal, que permite você acessar uma sala onde está, né, a cúpula ali dos países mais ricos do mundo, por exemplo. Então, esses espaços a gente deve lutar para se inserir, mas a gente deve lutar também para mostrar. A COP vem para cá, nós somos a Amazônia. Nós quem? Quem nós? Porque enquanto o Estado diz nós somos a Amazônia, a impressão que eu tenho é que nós não estamos inseridos nesse nós, que somos pessoas invisíveis, de segunda classe, que não entende desse assunto,
sabe? Pessoas que vai agregar em que nesses debates? Esse pessoal não tem o que agregar nesses debates, logo são seres humanos que de segunda classe. Então, o que eu diria para quem nos está ouvindo é: faça de tudo para participar, se organize no seu coletivo, no seu grupo. Esse é o momento de denunciar, de desmascarar esse Estado. E quando eu falo Estado, eu não estou falando apenas só do governo atual, não, da história que o nosso país tem marcado na nossa carne, na nossa alma, de exploração, de assassinato, de violência, onde parece que o que tem real valor aqui é as commodities, é os capital, é o gado, onde o gado vale mais que nós seres humanos, né? E a gente precisa mudar isso, porque se a gente não mudar isso, a gente vai continuar vendo a ONU indo falar que agora a gente não está no ponto de evolução, que agora a gente está no ponto de queimação e por aí vai. Então, Claudelice, o que pode sair de um espaço desse como a COP, né? Me parece que o que sai de proposta, né, de mercado de carbono, de sei lá o que, dessa tentativa deles de defender a Amazônia, é uma Amazônia sem gente, né? É isso mesmo? Ao meu ver, é ou uma Amazônia sem gente, ou uma Amazônia com gente que protege, engessadas. Porque para mim a gente tem que ter muito cuidado com as propostas que vêm de cima para baixo. Sempre no movimento social a gente debateu sobre isso. Esse é um projeto que vem de cima para baixo, não serve. Por isso a importância nossa de estar participando lá, né? Então, quando vem essa salvação para a Amazônia em forma de dinheiro, há de se ter cuidado. Em forma de pagar, o povo entende o que é o sequestro de carbono dito, aí tem vários outros nomes, né? Tem Red+, tem uma infinidade de nomes para isso, mas a população não conhece o que é isso, não sabe o que é isso, e é vendido como o salvador da Amazônia. Não só isso, como outras coisas também, como as commodity verde, né? Que o pessoal tenta dizer aí que é sustentável e que no fim do cabo não é. Há de se ter muito cuidado sobre isso. Só que eu fico pensando como a malha social vai parar para pensar nessas coisas, sendo que a gente está saindo de uma era escuríssima, de terror da nossa história, onde você tem que trabalhar dobrado para conseguir o almoço, a janta, o hoje, o agora, sabe? Eu tô com fome agora, eu quero comer, então não vou ter tempo nem espaço ali para respirar, para me ler sobre o que isso vai afetar a minha vida. É que nem no senso comum, por exemplo, agora a gente está vendo sobre o aquecimento, né? A ponto de ebulição. Há justificativa para tudo, né? Antes aqui a gente conversava rapidamente sobre isso, né? De que estão tentando dizer que esse momento é um momento atípico, que é só uma coisa que vai... Não. Esse processo que nós estamos passando agora de ebulição e não mais de aquecimento é um resultado do desmatamento, é um resultado da industrialização, a expansão da industrialização no mundo, né? É um resultado da troca da floresta por esses grandes empreendimentos, e vai ser assim daqui para frente. É bom as pessoas se acostumarem, ou se revoltar e começar a plantar árvores. Começar a se revoltar e plantar árvores, porque vai ser daqui para pior, né? Então, como é que a malha social, ao passo que luta para colocar o seu almoço, a janta ali na sua mesa, trabalha, né, diariamente, vai tirar um tempo para ler sobre esses aspectos, debater na sua comunidade, seja na escola, seja em casa, sobre essas questões que são tão profundas. São questões profundas. A gente precisa parar para dialogar sobre isso, sabe? Parar para entender por quê. Por que existem essas cúpulas? Por que existe essa transformação no clima e se fala tanto disso e estamos cada vez mais falando? É porque é real, não é fictício. A gente está começando agora a sentir na nossa pele que está queimando. Mas a floresta já queima faz tempo. Os defensores que protegem a floresta em pé, né, protegem os rios, estão sendo assassinados há décadas. Isso já tem sido falado. Então está na hora na malha social se empoderar com relação a esses temas, né? Então eu diria que o que sai desses espaços nem sempre é bom para nós,
Por isso que é importante a gente participar. Eu digo nem sempre é bom para nós, porque, por exemplo, qual é a relação dessa coisa do carbono com relação às comunidades? Está em várias coisas, inclusive dispositivos legais que nós não temos ainda, que dá conta dos detalhamentos de um negócio desse. Eu vou simplificar aqui de uma forma muito simplória mesmo, como que funciona mais ou menos isso. Eu sou uma empresa e eu tenho um passivo ambiental. Eu crio um tipo de fumaça que polui o meio ambiente. Para mim compensar essa poluição que eu provoco, eu pago o Tiago, que tem uma floresta e que faz um serviço ambiental, benéfico e não maléfico como o meu. Então eu te pago como se uma coisa compensasse a outra. Mas não é bem assim, na realidade que funciona. Porque essa relação, ela tem uma relação contratual, e que o nosso país agora que está, né, olhando para essas questões contratuais, que passa, inclusive ao meu ver, tanto pelo empoderamento das comunidades e povos que possuem floresta, passa por uma relação que não é paritária, né? Muitas das comunidades não sabem todas as nuances de um contrato internacional, ou que está nas letras miúdas, como a gente fala, né? Normalmente quando a gente vai assinar um contrato, e que muitas vezes a gente pode estar escravizando o nosso território em relação à empresa, né? Só para trazer um dos elementos aqui. E o serviço florestal, né, que a floresta dá para a humanidade, além desse equilíbrio e tal, a relação da floresta com o mundo, com o planeta, não é tão simples. Os cientistas já explicam isso há um tempão, então por isso que é importante que a gente entenda a dinâmica da floresta com relação aos serviços ambientais, né? Então é complexo, por isso que a gente precisa de se debruçar sobre esse debate, conhecer sobre esse debate. Enquanto isso, essas empresas vão ganhando, né, com essa falta de informação, ou com muita fake news, muita desinformação. E aí eu estou muito confortável poluindo, pagando o Tiago ali por uma parcela de tempo e de recursos e tal, então eu vou montar outra fábrica, né? Não existe legislação global sobre isso, né? E no meu ver, deixa muito à vontade essas empresas que já poluem continuarem poluindo. A gente está falando de um aspecto ambiental, a gente está esquecendo aqui por um instante o aspecto humano. São as pessoas que vivem nesses espaços, são as relações contratuais nacionais e internacionais que existem por trás. E aí a relação humana passa por expulsão de povos e comunidades dos seus territórios, passa pelo trabalho escravo, né? Trabalho análogo à escravidão, que muita gente diz que não existe, mas existe, tanto que o Pará é um dos que mais, né, tem número de pessoas que foram encontradas em situação análoga à escravidão em fazendas, né? E aí uma série de outras coisas, né? Relação de fazendas ou plantios de grandes commodities, né, com assassinatos inclusive. Então países lá fora que compram certas carnes aqui de certos frigoríficos da nossa região, compra carne melada de sangue humano, porque tem relação com conflitos, né, pela terra, pela floresta, pelo território. Então muitas camadas, né? São muitas camadas de violência, são muitas camadas de desinformação que acabam inclusive maquiando, né, muito das informações que chegam, né, na malha social. Claudelice, aproveitando, voltando àquele ponto lá, né, linkando aí com a parte final da tua fala, fala um pouco de como é que tu está vendo a proteção dos defensores dos direitos humanos no Brasil, né? A gente teve caso recente no Mato Grosso de ataque bárbaro aos indígenas, né? Fala um pouco aí sobre isso. Então, é uma guerra. Nós estamos em estado de guerra, né? Aqueles que veem a proteção da floresta, a proteção dos direitos humanos, como são fundamentais para a nossa existência, e aqui eu incluo também a natureza, tá? E a
os grandes empreendimentos, as empresas e ao Estado, né? Então, quando há um conflito envolvendo esses sujeitos, né, nós, da sociedade civil, temos o dever e o direito de nos organizarmos para denunciar, mas também para nos proteger, né? O Brasil já foi réu em diversas denúncias em que defensores foram assassinados. O Estado, além de não investigar antes dos assassinatos acontecer, depois dos assassinatos, não trabalharam para mitigar, para minimizar os impactos dessa violência na vida dos defensores, né? Então, o Brasil, há algum tempo, foi condenado na OEA e em outras cortes internacionais, em que foi obrigado a fazer um esquema de política pública para a proteção de defensores, né, dos direitos humanos e da natureza. Aí inclui jornalistas, sindicalistas, presidentes, né, de comunidades tradicionais e tal, enfim, tem um perfil desse defensor que é dever do Estado criar mecanismos específicos para a proteção dele. Então, nasce aqui no Brasil o programa de proteção. Um deles é o Provita, que é um programa de proteção do governo federal, né, e que tem um modus, né, de fazer essa proteção que é muito questionada, inclusive por nós, que é a retirada do defensor do Estado, inclusive. Tipo, se é um defensor aqui do Pará que está numa situação, né, de muita ameaça e ele entra para esse programa de proteção, ele é retirado inclusive do Estado, né? Isso é um problema. Entre outros problemas o enfraquecimento, muitas vezes, da luta ali naquele lugar, naquele território onde aquele sujeito, né, defensor de direitos humanos, é retirado, né? Isso é um dos problemas, só trazendo aqui para a gente exemplificar. E também os estados, no caso os estados federativos aqui do nosso país, eles também podem, só que aí não é obrigado a ter os seus próprios programas de proteção. No nosso caso do estado do Pará, nós temos um programa de proteção específico nosso, né, que é o PPDDH. Como que compõe isso? Como que acontece isso, né? O estado do Pará, através da Secretaria de Segurança Pública, tem esse programa que ele é gerido, executado por uma organização do terceiro setor, né, ou seja, da sociedade civil, mas existe um conselho, que é o CONDEL, onde estão os órgãos de Estado e outras organizações da sociedade civil que dialoga, né, sobre a execução do programa de proteção. Então, quem entra, quem sai, o que está acontecendo, sobre os recursos, enfim. Qual é o grande problema do programa de proteção no estado do Pará? Ele não dá conta da diversidade e da complexidade que envolve os conflitos no nosso estado. Não dá conta e não tem uma especificidade no tratamento, se é um defensor, uma defensora, se é uma pessoa indígena ou se é uma pessoa camponesa. Então, o programa ele tem tipo um padrão de atendimento e acolhimento que muitas vezes não atende aos anseios daquela liderança que está dentro do programa de proteção. E que muitas vezes também, tal qual o programa federal, o programa estadual também tira do território. Então, não estou dizendo aqui que isso é um problema. Em alguns casos, isso é a estratégia, mas isso deve ser dialogado com o defensor, né? Isso deve ser feito uma análise, uma pré-análise, inclusive, antes, né? Em muitos casos é necessário, sim, por um tempo curto e tal, mas em muitos casos isso pode fragilizar as lutas no território, porque isso coloca um medo, um terror nas pessoas que ficam no território. Outro aspecto é a proteção coletiva, né? Um defensor, quando entra no programa de proteção, se pressupõe que ele é uma liderança de uma comunidade, de um território, e isso significa dizer que quando você tira essa liderança desse território, você enfraquece essas lutas, né? Claro que historicamente o movimento e as comunidades sempre tiveram suas próprias formas de se proteger, de denunciar e tal, mas nos últimos anos a violência se sofisticou tanto,
né? Que real esse outro lado, esse lado que oprime, esse lado que tem consórcio de morte, suas relações se fortaleceu muito, né? Então, isso é o que temos de programa de proteção, e falei também um pouco dessas fragilidades, né? Então, o que está no centro do debate sobre o programa de proteção? Gostei muito que agora o novo governo, através do Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos, dos povos indígenas, estão com um grupo de trabalho interministerial que estão olhando, né, para o programa de proteção, para a proteção das mulheres defensoras, com essa especificidade que deve ter. Né? Então, é uma das coisas positivas que está acontecendo agora nesse novo governo e que foi praticamente extinto nos governos passados, sobretudo no governo Bolsonaro, né? Isso deixou de existir e agora está voltando esse diálogo. Então, isso fortalece as lutas na base e isso nos dá um respiro. E chamar as lideranças para esses diálogos é essencial, porque é lá que nós vamos dizer aonde que está acontecendo os conflitos. Porque o que é um conflito? Um conflito é um lugar onde tem algo em disputa, seja a terra, seja a floresta, seja o território, onde há um grupo, né, que luta para que aquele território esteja nas características que beneficie a coletividade, e do outro lado está ou um fazendeiro, ou um garimpeiro, ou uma empresa, ou uma mega empresa, ou um mega projeto, e muitas vezes com aval do Estado. É aqui que o programa de proteção também deveria atuar. Se existe uma pessoa ameaçada, existe um ameaçador. E se existe um ameaçador, existe uma rede por trás disso, porque você, e como pessoa, vou trazer aqui, por exemplo, a figura do pistoleiro, não vai matar uma outra pessoa sem um motivo. Alguém te pagou, você tem relação com alguém que tem esse, aspas, muitas aspas, viu, um motivo para tirar a vida de alguém. Então, se existe esse conflito aqui também o programa de proteção deveria agir, incidir para minimizar ou resolver o conflito. Né? Se existe um conflito por terra, a quem cabe? INCRA, TERPA, de alguma forma, de forma ou outra, o Estado está imbricado, porque no fim do cabo é o Estado, Tiago, que movimenta todos os aspectos da nossa vida, seja através de política pública, seja através dessas gestão de território, todos os aspectos da nossa vida, o Estado está imbricado. Então, a responsabilidade, o dever é do Estado, né? Não de criar um programa de proteção que vai só te tirar daquele território, mas que vai olhar para o conflito e que vai resolver o conflito. Porque enquanto não resolver o conflito, vai existir uma pessoa ameaçada, vai existir um grupo de ameaçadores. Certo. Eu fico pensando aqui, Claudelice, o tanto que esses conflitos não são resolvidos, né? Pensando aqui, por exemplo, o caso da Dona Maria Joel, né? Uhum. De Rondon. Quanto tempo a Dona Maria não anda com escolta, né? Com escolta 24 horas. 24 horas. Mas tu tem tanto tempo da pessoa ameaçada e tu não resolve isso. Não resolve nunca. Quem é que está ameaçando? Mais de 10 anos, né? Muito mais de 10 anos. 10 anos que eu lembro. Lembra do caso da irmã Dorothy e tal? O mandante do assassinato da irmã Dorothy acabou de ser preso em outro estado, no Acre. Lembrei, no Acre. Lá ele já grilou outros territórios, outras terras, e já estava envolvido em conflito, inclusive crime ambiental, crime contra pessoas, foi preso lá. Sabe, enquanto não houver uma ação efetiva do Estado em que realmente a impunidade não seja o prato do dia, a gente vai continuar perdendo nossas lideranças e a vida dessas pessoas vão continuar sendo relativizada. Dona Maria Joel é uma pessoa que eu admiro muito pela resistência, resiliência, a forma sensata em que ela conduz, né, o sindicato e também, né, a luta, porque ela perdeu o companheiro e por diversas vezes ela viu a vida dela
em xeque ali, porque existe um conflito que nunca é resolvido. Aí você acha que um programa de proteção que só coloca uma escolta 24 horas e não incide sobre o conflito vai terminar algum dia? Não vai ficar de eterno isso. É por isso que nós devemos exigir que o Estado, através do seu programa de proteção, né, CONDEL e sei lá mais quem, incida também sobre o problema, né, e não apenas sobre a proteção em si. Isso, a Dona Maria Joel é a única no estado do Pará, né, que tem escolta 24 horas. Os outros que estão dentro do programa de proteção, alguns deles o pessoal liga de 15 em 15 dias. E aí, como é que você tá? Tá bem? Percebeu algum tipo de ameaça? Ou seja, não existe um plano e, sabe, que leve em consideração a vida, o território, os sujeitos envolvidos, sabe? Um plano efetivo de proteção e incidência no conflito. Não existe. Bom, gente, infelizmente é isso, né? Não era para ser. A gente está lutando para mudar esse quadro. Exato. Essa manhã eu estive aqui no escritório do Instituto Zé Cláudio Dona Maria. Aqui na sala que a gente está tem várias imagens do Zé Cláudio, da Dona Maria. Tem uma inclusive aqui, é muito bom ver essa imagem, né? Está nesse espaço também. Zé Cláudio de braços abertos e atrás dele tem uma castanheira bem grande, a Majestade, né? Sim. Mas ela é mais grossa que os braços abertos do Zé Cláudio, né? E aqui sobre a mesa da Cláudia Elice tem um livro também que é o Luta pela Terra na Amazônia. Mortos na luta pela terra, vivos na luta pela terra, organizado aí pelo Rogério Almeida e Elias Sacramento. É um livro que ele tem mais de 700 páginas, contando histórias, né? Ele está disponível também online, né? Para download. Sim. E conta a história de diversas lideranças e massacres que aconteceram nessa região da Amazônia. É parte também aqui do que tem na mesa da Cláudia Elice e no escritório do Instituto. Sim. Bom, a gente está chegando ao fim, né, do episódio Vozes Populares com a Cláudia Elice Santos. E aí você pode dar suas palavras, suas considerações por hora, né? Não finais, mas por hora, que a gente pretende voltar também em outro momento para conversar um pouco mais, que a gente não conseguiu conversar nem a metade do que a gente teria. Sim, bom, primeiro agradecer, né? Eu quero agradecer esse espaço, porque é muito importante quando nossas reflexões acerca da nossa vida, acerca dessa vida coletiva, né? Ela é dialogada, né? É dialogada com as pessoas, que eu nem sei aonde esse podcast vai ir, mas que bom que ele existe, que ele vai. Eu quero que ele vá para o mundo, porque essas reflexões são muito importantes, não só para a vida do planeta, como para a nossa vida. E quando eu falo nossa vida, eu não falo só da vida dos defensores, eu falo da nossa vida no planeta, porque ela realmente está ameaçada, né? Realmente a gente está num ponto de não retorno total e é necessário que a malha social entenda o que está por trás das narrativas, entenda o que está por trás, né, desses grandes projetos e esteja, né, do nosso lado, né, do lado do povo que defende a floresta em pé, que defende os rios, né, que defende o território livre de agrotóxico, que esteja do lado do povo que produz comida sem agrotóxico. Então, é uma pauta ampla, com várias camadas, né, e que incide sobre muitos aspectos, tanto da nossa vida, essa vida do movimento social, tal, mas também da vida do povo comum, das pessoas que muitas vezes nem ouviram falar sobre conflito ou conhecem com outros nomes, né, porque também as narrativas estão em disputa, né, e isso é muito importante deixar claro, né, e agradecer às Brigadas Populares por esse espaço. Estou muito feliz. A gente passou várias semanas, aliás, tentando se encontrar. Peço desculpa, Tiago, mas que bom que deu certo e me coloco à disposição,
Me coloco à disposição para responder questionamentos que vierem sobre esse podcast. Podem seguir também as redes sociais do Instituto Zé Cláudio Maria. Nós respondemos, né? Todo o pessoal que entra em contato pelas redes sociais com a gente responde, né? Podem mandar e-mails também, querendo entender um pouco mais sobre o nosso trabalho e também sobre esses questionamentos futuros, essas reflexões também, a gente está à disposição. Qual é o Instagram do... Instituto Zé Cláudio Maria. Aí lá vai ter uma fotinha da Majestade, né? Eu acho que é a logo da gente. A gente também tem no Spotify Instituto Zé Cláudio Maria um podcast contando um pouquinho da história do Zé e da Maria, é bem legal. A gente fez, se eu não me engano, em 2021, quando a gente estava organizando a Romaria, que todos os anos nós fazemos, a Romaria dos Mártires da Floresta, em memória ao Zé e a Maria e diversos outros defensores que tombaram na luta pela terra. A gente também tem Facebook, enfim, é só clicar lá que aparece. Também muita coisa no Google, pode clicar lá, claro, muita coisa deve ser filtrada, mas tem bastante links de matérias que saíram sobre o caso do Zé e da Maria, mas também sobre o legado que eles deixaram e que a gente continua com muita honra, né, e com muito cuidado a história do Zé e da Maria. Bom, então, agradecer também, Claudelice, o seu tempo aí para ajudar a gente nessa reflexão, né, compartilhar essas reflexões, parabenizar pela luta, né, essa difícil luta que a gente leva aqui na Amazônia. E então, gente, agradecer a vocês também que nos ouviram até aqui. Claudelice estica um pouco mais o nosso podcast, né? Vocês podem perguntar, que ela está à disposição para responder. Então, compartilhem, comentem e sigam a gente também nas nossas redes sociais. Só procurar por Brigadas Populares no Instagram, no Facebook, que vocês vão encontrar. Mátria livre, venceremos. Sempre.